Estamos tão felizes nesta noite, amém? Tem 3 pessoas que disseram amém aqui, olha, estamos tão felizes com Jesus, amém? Glória a Deus. Deus tem sido tão bom conosco. Olha, eu estou vibrando porque Deus tem se movido nesse lugar de forma tão maravilhosa. Quem nos honra com a sua presença pela primeira vez aqui, levante a sua mão. Você que está aqui no domingo, pela primeira vez, olha quanta gente aqui, olha só, aqui também, olha quanta gente. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas tão preciosas. Que bom que você está aqui. Você sabia que não é uma coisa tão simples vir na igreja? Quando uma pessoa, por isso que nós honramos quem vem pela primeira vez, porque o diabo quer fazer de tudo para que essa pessoa não venha para a igreja. Ele tenta nos prender, nos desanimar. Uma tarde chuvosa, com frio, não é? Que às vezes pensa assim, hoje acho que eu não vou na casa do Senhor. O diabo põe tanta coisa para a gente não ir na casa do Senhor. E eu louvo a Deus porque você venceu o diabo. Você venceu a comodidade, você venceu o frio, você venceu tantas coisas, está na casa do Senhor. Então você que nos honra pela primeira vez, que Deus te abençoe de forma especial. E saiba que quem te convidou é porque te ama demais. Quis trazer você no melhor lugar do mundo, que é a casa do Senhor. Amém? Então louvado seja. Se você que levantou a sua mão, se por acaso você não deu o seu nome lá na entrada, por alguma razão, você não preencheu uma ficha, não ganhou um presente, lá atrás na saída você faça isso e você vai embora muito mais abençoado que você já foi. Quem gosta de notícia boa aí? Amém? A gente é tão bombardeado com notícias ruins durante a semana, né? É morte, assassinato, é violência, sequestro, é crise. Aí você chega na casa do Senhor, só tem notícia boa. Amém? E eu louvo a Deus porque ontem, por exemplo, né, a nossa igreja é tão dinâmica. Ontem nós tivemos um dia tão lindo aqui nessa igreja, né? O pastor Alex comandou aqui com outros pastores, até o pastor Paulo Matos estava aqui de cadeira de rodas, porque está deficiente, né, debilitado fisicamente. Fizemos aqui um casamento coletivo, foi uma bênção. Eu vi as fotos, que eu não pude estar aqui, eu vi as fotos, que coisa linda. Pastor Alex caprichou. E eu soube agora, ainda mais, que além deles terem feito esse casamento chique, elas entraram de branco, né, Henrique? Leila, tivemos aqui tinha até daminha, não era você não, né? Bom, Jesus Cristo de Nazaré. Então, uma daminha, era uma damona, né? Então, aí veja só, essa minha filha é demais. Mas veja, teve até um buffet lá embaixo, chique, né? O Henrique bateu as fotos, ficou 10, né? E depois, aqui quando acabou a cerimônia, o buffet, as fotos, os padrinhos se cotizaram e deram uma lua de mel para eles. Gente, no Hotel Transamérica. Aí você que está com seu marido que te levou no Hotel Pantanal. Aí você fala para ele, me leva no Transamérica, né? Que o marido te levou no Pantanal, Santo de Israel, o que é isso? Né? Mas como é bom, foi uma bênção ontem aqui, parabéns, pastor Alex, pastores todos, porque foi de Deus, um casamento coletivo de pessoas que estavam juntas há muito tempo, que regularizaram a sua situação e oficializaram o casamento aqui, lindo ontem. Mas ontem também, o pastor Paulo Leandro, ele reuniu o Distrito Verde, a área 1 e 2 verde, fizeram um grande movimento. Eu vi as fotos, quanta gente da área verde, como cresceu a área verde, né? E eu louvei a Deus porque estava tendo casamento aqui, um polvaréu aqui, um polvaréu lá na concentração ali da área do Distrito Verde, e uma bênção muito grande. Eu estava com Mário e Delita, minha esposa, nós fomos lá no Núcleo 1, em Taboão da Serra. Taboão da Serra saiu daqui da sede, o pastor Eliseu foi abrir uma igreja nossa há muitos anos atrás, cresceu,
E aí eles multiplicaram com o núcleo, lá em Taboão da Serra mesmo, com o pastor Silvino, que ontem estão completando esse final de semana 5 anos. O nosso teatro, o Teatro Atitude aqui da sede, está hoje lá com a pastora Maria. Eles estão apresentando uma peça linda lá. Ontem eu estive lá ministrando, a igreja lotada, ela tem galeria, uma igreja chique, 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 né? Eu acho que só perde para a nossa igreja lá de Búzios, do pastor Marcelo, mas é uma igreja tudo de porcelanato, mais lindos, banheiros lindos, chique, uma igreja top, top assim, da altura que nós merecemos, que nosso Deus merece. Então, ontem foi assim, um mover muito grande, e hoje pela manhã, o culto aqui pela manhã, um frio que estava, gente, a igreja lotada, 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 impressionante. Para quem está no meu zap, eu mandei o zap, né, e mandei a foto para você ver como que estava a igreja, hiperlotada, né, e hoje pela primeira vez, nós estreamos um negócio legal nessa igreja. A igreja comprou uma van de 16 lugares, linda, 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 com ar-condicionado, bancos almofadados, 16 lugares, e hoje nós começamos a buscar os irmãos de idade, que não podem vir na igreja, que os filhos não podem trazer. Olha só, a gente às vezes fala assim, né? Ficou velho, passou do tempo, agora é o tempo nosso, né? Gente, não, esse pessoal de idade é um pessoal muito fiel, que às vezes o filho não pode trazer por alguma razão. Nós compramos uma van e fizemos hoje um roteiro. O nosso irmão Cláudio fez um roteiro com a van, pastor Aurino organizou bonitinho, né? Então, o dia que a van bater na tua casa, se preocupe. Já está na minha vez, né? Então, fica esperto, viu, Albino? Fica esperto, viu? Mas foi muito legal, sabe por quê? Porque são coisas tão simples, mas tão preciosas. Ver aqueles irmãos de idade, mais de 90 anos, 93 anos, chegando na van, né? Pessoas que têm dificuldades para andar, até para ouvir. Trouxemos aqui, subiu no elevador, entrou no templo, participou do culto, na hora da oferta vieram dizimar aqui com muita dificuldade. Mas eles receberam o amor da igreja. Nós estamos dizendo para eles, eles são importantes aqui no nosso templo. Amém? Então foi muito legal. E hoje na saída do culto, vários motoristas de carta D, que tem que ter, vieram, pastor, quero me oferecer para esse ministério que está crescendo agora, está nascendo, conta comigo, eu também quero ajudar nessa tarefa de buscar esses irmãos tão preciosos. Amém? Aí, bom, você pensa que acabou? Não, tem mais notícia boa. Por quê? Porque hoje o culto das 5 horas estava lotado de gente. Gente, está crescendo tanto o culto às 5 horas. O apóstolo Gésio chegou aqui de surpresa, porque ele cancelou a agenda dele, que ele ia para Cabo Frio. Ele cancelou por algumas razões, e aí a minha prima que frequenta aqui, a filha dele, começou o louvor, ela veio aqui na frente, ela vinha trazer um visitante aqui, ó, era o apóstolo Gésio, aqui. Aí ele participou conosco do culto, ministrou a ceia, foi tão importante, mas tinha muita gente aqui no culto das 5, e olha o culto das 7 como está crescendo, amém? Porque o pessoal das 7 não tem hora para acabar o culto, vai ter 10 horas, pessoal, amanhã ninguém trabalha, é o pessoal que não trabalha amanhã, então é o pessoal que pode varar a noite aqui numa vigília, amém, gente? Ai, mas quanta coisa boa, Deus tem sido tão bom conosco, amém? Então quero convidar você a ficar de pé, nós vamos ler um texto da palavra, a direção que Deus me deu para esse dia. No mês de julho, muitos pastores passaram aqui, pastor Alex, doutora Bárbara, muitos pastores passaram aqui, pastor Cláudio, Felipe, passaram aqui ministrando uma palavra tão importante, tão preciosa, e nós vamos começar hoje. Na verdade, domingo que vem, hoje é uma introdução, mas domingo que vem nós vamos ter um tempo aqui de 7 domingos de libertação. Se prepara para termos aqui milagres sobrenaturais, libertações fortes, pessoas que você conhece que fumam, que bebem, que não larga, pessoas que estão com casamento arrebentado, pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão nas amarras do diabo, no espiritismo, macumbaria. Eu quero que você traga essas pessoas, porque nós vamos fazer aqui 7 semanas de libertação
poderosa. Deus vai operar, vai libertar essas pessoas e você vai ser um instrumento na vida delas. Então, se prepare. Então, hoje, na verdade, é uma introdução para aquilo que virá a semana que vem, que vai ser tremendo, em nome de Jesus. Amém? Romanos capítulo 12, verso 1. Diz assim, o apóstolo Paulo: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diga assim: Senhor, eu vou oferecer um sacrifício vivo. Quando falar vivo, fala assim: vivo, vai. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Amém? Então feche os olhos e diga comigo: Senhor Deus, fala comigo agora. É a tua palavra, ela é a verdade absoluta. Nada mais é importante do que a tua palavra. Ela é a regra de fé, ela é a luz para o meu caminho. Por isso, Senhor, ministra no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Me disseram que o povo das 7 é o povo mais animado, hein? Amém. Glória a Deus. Aí você pode se assentar. O apóstolo Paulo fala de um culto racional. É interessante notar que racional fala de pensamento, de conhecimento, fala de inteligência. E eu entendo que a Bíblia, quando Deus fala e escreve na palavra, usa pessoas para escrever a palavra, dizendo que quando nós conhecemos a Jesus, nós estamos livres. E no Espírito Santo há liberdade. Diga assim: em Cristo eu sou livre. E o Espírito Santo me dá liberdade. Presta atenção, é interessante porque a gente não para pensar muitas vezes, porque nós saímos do mundo, viemos para Jesus, e nós éramos do pecado, alguns fumavam, alguns se drogavam, alguns se prostituíam, alguns frequentavam igrejas católicas, outros frequentavam, adoravam santos, outros iam para o espiritismo, macumbaria, não importa aonde você estava, você se converteu, se entregou a Jesus Cristo, isso é uma coisa muito importante. Só que quando você entra na fé, você olha e você vê que é tudo diferente. E é uma maneira, às vezes, uma mania, muitas vezes, de você fazer o que os outros fazem, sem ter noção, sem ter consciência, sem ter uma razão própria. As pessoas levantam a mão, você levanta. As pessoas aplaudem, você aplaude. As pessoas vêm na frente, você vem na frente. As pessoas dão glória a Deus, dá glória a Deus. Você espera o comando para dizer, alguém dizer assim, ó, fale amém, você fala amém. Fala glória a Deus, você fala glória a Deus. Você espera o comando. E eu entendo que Deus está nos levando a um nível de igreja aonde nós não assistimos um culto, mas nós participamos do culto. Amém? Então existem algumas situações que acontecem na vida da igreja, que nós temos que entender que Deus espera que haja uma manifestação minha e sua. O Espírito Santo está aqui, Jesus Cristo está aqui, Ele está aqui presente, então nós precisamos participar, interagir, e o culto ele fica interessante quando você recebe a revelação, e você não fica preso, porque tem gente que ainda está preso a uma tradição, ainda está engessado, não consegue dar glória a Deus, não consegue louvar direito, o louvor está mudo, na hora que todo mundo levanta a mão, ele não levanta a mão, está todo mundo em pé e está sentado, tem gente que não consegue interagir, porque ainda não foi liberto, ainda não está livre das tradições do passado, e Deus te trouxe aqui para te dizer, você hoje será livre, para participar do culto, para interagir com a verdade, para dar glória a Deus quando ninguém dá glória a Deus, para falar amém quando ninguém fala amém, para você ficar de pé quando ninguém fica, para levantar a mão quando ninguém levanta, para vir ao altar quando ninguém vem, ou seja, você tem uma expressão de liberdade. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? E Paulo diz assim, esse é o meu culto racional, uma fé inteligente,
que eu faço o que eu faço porque eu creio que é o mandamento de Deus. Não foi invenção do homem, da igreja, nem da Metodista Renovada, nem igreja nenhuma. Eu faço porque está na palavra. E se está na palavra, eu vou fazer, porque se eu fizer, se eu obedecer, eu vou ser abençoado. Diga-se, a minha obediência, ela trairá a bênção de Deus sobre a minha vida. Amém? Então eu queria pensar com você sobre alguns porquês. E o tema dessa mensagem é: por quê? Se puder colocar a imagem, por gentileza. Já está aqui, não? Ah, já está aqui. Por quê? Por que de algumas coisas na fé? Por que nós praticamos algumas coisas? Porque Deus tem mandado tanta gente para esse lugar. E você é resultado dessa colheita, desses frutos. De manhã, tarde e noite. Logo, logo vai ter o quarto culto nesse lugar. Então Deus tem acrescentado, Deus tem multiplicado. Mas nós precisamos saber por que nós fazemos algumas coisas como igreja. Você tem uma fé inteligente, uma fé racional. Porque quando alguém te questionar, você saber, está na palavra de Deus. Eu faço porque está na palavra de Deus. Então, o primeiro porquê é: por que estar ou por que ir na igreja, no templo? Por quê? Então vamos pensar que lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, por que ir na igreja? Me ajudem, por favor, com o texto. Nos diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns. Diga assim, alguns. Diz assim: mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Veja bem, esse texto nos fala de que alguns têm o costume de não congregar, de não ir na casa do Senhor. Por quê? Porque é uma tradição. Eu vou quando eu tenho vontade. Tem gente que não dá valor para essa reunião. Aqui está a expressão máxima da manifestação da família da fé. É você saber que você não está sozinho. Você foi colocado numa família maior que se chama igreja. Não é uma instituição, mas é uma família. E essa família, ela se reúne uma vez por semana aqui no templo, para estarmos juntos de mãos dadas, adorando o Rei dos Reis. Então, estar na casa do Senhor, a nação de Israel, eles têm como foco o templo. Por quê? Porque é no templo que Deus se manifesta. Ele se manifesta em todos os lugares, na sua casa, no seu trabalho, no trânsito. Ele está em todo lugar, mas a manifestação maior de Deus é no templo, que acontece a operação de Deus, é quando nós nos reunimos. Isso está na palavra. A Bíblia diz no Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos a... Então olha para esse irmão e fala assim: você está alegre? Olha só que interessante, tem gente que não vem na casa do Senhor, sabe por quê? Porque está com problema. Você liga a pessoa assim na segunda, ou manda um zap: olha, o que houve que você não vem na casa do Senhor? Ah, eu estava numa luta e eu não vim na casa do Senhor. Você liga para o outro: ah, porque eu estava com um problema assim, não fui na casa do Senhor. Ah, porque eu não estava motivado. Ah, porque eu não me senti inspirado. Presta atenção, o diabo, ele cria situações para dificultar você de vir na casa do Senhor, porque quando você vem na casa do Senhor, os milagres começam a acontecer. Então estar na casa do Senhor não é só quando você está bem, é quando você precisa, quando você tem necessidade. Eu vou me arrumar, eu vou de qualquer jeito, não importa, nem que o pastor veja que eu não fiz a unha, não tem importância. Eu vou na casa do meu Deus. Amém? Tem gente já mostrando a mãozinha ali que ó. Mas é interessante, porque o diabo cria situações para que você não venha, dificuldades, empecilhos. A semana toda aquele parente seu não foi na tua casa. No domingo nós vimos para a igreja, pronto, tá o cara lá, pé. E empata a tua vida, fica o dia todo ali enrolando e não anda. Sabe por quê? Porque o diabo está dificultando você vir na casa do Senhor. Outra coisa, motivação. Nós temos que ter alegria. Gente, aqui é a embaixada de Deus.
Você sai do mundo e entra no território celestial consagrado. Esse espaço é consagrado a Jesus Cristo. Então quando você entra, você já entra com alegria. Eu vejo de manhã, que é quando eu vejo as pessoas vindo para a igreja em caravana, famílias com filhos, todo mundo alegre, deixando o carro em estacionamento, aqui na frente, lá embaixo, japonês, as pessoas vindo alegres para a igreja, porque essa é a razão maior. Eu me alegro quando eu vou na casa do Senhor. Por isso que quando nós chegamos aqui, nos alegramos, não porque não temos problemas e lutas, sim, mas eu me alegro porque eu cheguei, eu venci as dificuldades, eu venci a morosidade, eu venci a passividade, eu venci o desânimo, porque o meu milagre está na casa do Senhor. Amém? Por isso que nós compramos uma van, para buscar os velhinhos, sabe por quê? As pessoas de idade, porque eles não podem ficar em casa, o filho não pode trazer, não consigo, não acordo, não tem problema, nós vamos buscar. Gente, estavam todos eles sentados lá atrás hoje, junto com o Cláudio motorista, porque a casa do Senhor, nada vai impedir de nós trazermos as pessoas para a casa do Senhor. Pastor, a célula está lá no Capão Redondo, está difícil do pessoal vir aqui para a sede, o pessoal às vezes não tem dinheiro, as células são pessoas humildes, não tem problema, quanto custa a van? Nós pagamos para trazer as pessoas para o templo, sabia disso? Doutora Bárbara tem uma célula também numa comunidade aí diz, pastor, tem muita gente lá, mas não tem dinheiro para vir para a igreja, não tem carro, não tem nada, não tem problema. Quanto custa a van? R$250 por semana. Então, nós pagamos porque nós queremos as pessoas aqui no templo do Senhor. Sabe quem paga? Sou eu e é você. Todos os dizimistas dessa igreja, nós estamos acreditando, vale a pena pagar, toda semana cheque para os motoristas, cheque para as empresas, sabe por quê? Porque aqui é lugar de milagres. Você pode aplaudir ao Senhor? Segundo, por quê? Por que devemos celebrar a ceia do Senhor? 1 Coríntios capítulo 11, de 23 a 26. Todos eles estão baseados na palavra. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele toma do pão, versículo 25. Aliás, desculpa, 24, acho que foi 24. E tendo dado graças, me perdoa, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto, olha o que Jesus está falando, façam isso em memória de mim. É o mandamento de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. E ele termina no versículo 26 dizendo: porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então olhar para a ceia do Senhor é olhar não apenas para um pedaço de pão, um pouco de vinho, não. Quando o pastor consagra aqui, esses elementos naturais se transformam em espirituais, ao ponto de que nós estamos aqui reconhecendo: Jesus Cristo morreu pela minha vida, eu refaço a minha aliança com Ele, eu assumo o compromisso novamente com Ele, eu reconheço que na cruz Ele pagou um preço pela minha vida, pela minha família. Então eu olho para Jesus, eu olho na cruz, eu não olho com um olhar de tristeza, eu não fico como é que diz, melancólico, não. Eu não fico triste, não, porque Jesus, Ele se deu por nós, Ele foi um ato voluntário, eu me dou por vocês, porque Ele sabia que através do sangue dEle, milhares e milhares de pessoas se salvariam, porque o preço da salvação do pecado era o sangue, e se era o sangue do inocente, Ele disse: sou eu, e naquela cruz, Ele abre as portas para a salvação, para a minha vida e para a sua vida, para que todos possamos ter direito à vida eterna. Então participar da mesa do Senhor é um privilégio. Tem muita gente que fala assim: olha, eu não vou participar da ceia porque eu estou com problema. Aí que tem que tomar. Tem igrejas por aí, que quando a pessoa não é membro, o pastor pula, ele não dá a ceia.
Tem pessoas com problema que o pastor sabe, o pastor não dá a ceia. Quando na verdade, Deus não delegou para nós pastores e nem para a igreja alguma a tarefa de julgar quem pode e quem não pode tomar ceia. Porque a mesa, ela é do Senhor, diz a Bíblia. E se ela é do Senhor, ela é liberal, cada um tem que saber por si só o que pode e o que não pode. Mas a ceia, ela é curadora, ela é libertadora. É o momento de você renovar sua aliança com Cristo e dizer, se assim diz a tua palavra, eu vou tomar com inteligência, a minha fé é racional, eu vou tomar sim essa ceia, porque eu sei que eu estou relembrando a morte de Jesus, a vitória dele, porque ele não ficou pregado na cruz, porque ele ressuscitou. Então ceia é ceia de alegria, é ceia de vida, não é morte. Estamos lembrando e anunciando que ele está voltando. Então tomar a ceia é um grande ensinamento para cada um de nós. Em terceiro lugar, Salmo 47 verso 1, nos diz a Bíblia, que são expressões de fé. Batam palmas, vocês todos os povos, aclamem a Deus com cânticos de alegria. Em terceiro lugar, terceiro porquê? Por que nós precisamos ter expressões, como está tendo aqui nesse culto, aqui pela graça de Deus, expressões de fé? Você sabia que quando você interage com a palavra, você está sentado aí, você não está pensando no seu trabalho no dia de amanhã, você não está pensando nos seus carnês que tem que pagar, você não está pensando nos seus problemas, você está ouvindo a palavra de Deus. Então quando você ouve a palavra de Deus, e você entendeu, o Espírito Santo falou, essa frase é para você, essa palavra é para você, então indiretamente e diretamente, você expressa isso. De que maneira? Dizendo amém. Quando você diz amém, você está concordando. Eu creio, é assim mesmo. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer é verdade, assim seja, que seja para mim. Você pode falar. Por isso que nós temos que quebrar essas cadeias do passado, essa tradição do passado, porque o diabo quer emudecer você, o diabo quer travar seu braço, a mão. Você pode levantar a mão na hora que você quiser e dizer, eu pego essa palavra para mim. Por quê? Porque Deus está falando com você. Então você pode interagir, você pode ter expressões de fé que glorifiquem o nome do Senhor e que você receba a palavra profética no teu coração. Então Deus falou com você, pega, diga amém, diga glória a Deus. Ah, pastor, eu tenho que esperar alguém pedir, alguém fala glória a Deus. Não, no meio do caminho, no meio do louvor, no meio da palavra, não importa como, o Espírito Santo falou com você, expressa isso, abra sua boca e diga, exalte o Senhor, glorifica o Senhor. Se tem que chorar, chore. Se tem que sorrir, sorria. Se tem que levantar a mão, levante a mão. Tem que bater palma, de palma. Não precisa esperar que outros façam isso, não. O Espírito Santo falou com você, faça em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Em quarto lugar, por que eu preciso dizimar e ofertar? Esse é o quarto porquê. Por isso que eu disse que é uma fé inteligente, racional. Ah, pastor, eu estou dizimando porque todo mundo dizima. Eu estou ofertando porque todo mundo oferta. Não. Você vai aprender aqui que é uma fé inteligente. Então diz em Malaquias 3, capítulo 3, verso 10 até 12. Tragam o dízimo ao depósito, à casa do Senhor, o templo, para que haja mantimento em minha casa. Deus está dizendo, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vós tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Olha só o que Deus está falando. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. E ele termina no versículo 12 dizendo, então todas as nações o chamarão eu e você de felizes, de prósperos, porque a terra de vocês será maravilhosa ou próspera, como diz algumas versões. Amém? Diga assim, Senhor, me ajuda a ser fiel no dízimo e na oferta.
Presta atenção, não é assim. Será que hoje o pastor vai tirar dízimo? Será que hoje o pastor vai tirar oferta? Não. Todas as vezes, a Bíblia diz que todas as vezes que nós nos reunimos, nós precisamos ofertar e dizimar. Por quê? Existe uma razão. Porque quando você traz seu dízimo, você separa 10% da sua renda, você trabalhou o mês todo, sofreu pressão, foi cobrado, as pessoas te maltrataram no trabalho, você ganhou um salário assim suado. Quando você vem aqui no altar e separa 10%, quando você traz no altar a sua melhor oferta, você está dizendo para Deus o seguinte: eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. Que essa promessa de Malaquias venha sobre a minha vida, que as pessoas olhem para mim e falem: ali vai um feliz, ali vai um próspero. Presta atenção, lá atrás nós temos 4 máquinas de cartão de crédito. Por quê? Porque a maioria hoje usa cartão, não usa mais dinheiro nem cheque. E são 4 por quê? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e você. Amém? Para não ter erro. Eu vibro porque de manhã, e agora no culto das 5 também, eu não vi das 7 que eu estava lá embaixo, mas no das 9 das 17, é legal porque eu vejo as pessoas chegando para o templo, elas já vão direto lá. São pessoas que ofertam com cartão. Elas já passam na maquininha, já coloca o comprovante dentro do envelope, coloca o seu nome, faz o pedido de oração e já põe na Bíblia para trazer na hora certa. Sabe o que é isso? É gente inteligente, é gente que tem uma fé racional, que sabe que obedecendo a palavra vai ser abençoado. Então é gente, alguns que até fazem mais, eles pegam envelope em branco ali e levam para casa, preenchem em casa e trazem pronto o cheque, talvez o dinheiro, porque ele sabe: eu quero ser fiel a Deus para que Deus me abençoe financeiramente. Não existe nenhuma fórmula, nada, em toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, não existe nenhuma brecha bíblica que diga que alguém vai prosperar se não cumprir o mandamento do dízimo e da oferta. Por isso que é uma fé inteligente. Quem quer ser próspero não tem outro caminho a não ser dizimar e ofertar. Outro dia eu fui numa célula, e quando acabou a célula, os irmãos vieram assim, alguns casais: olha pastor, queremos que o senhor ore para nós, pela promoção de prosperidade, porque o senhor é homem rico, homem próspero, então ore por nós, para que a gente seja próspero. Eu falei: ah é? Quem tem problema financeiro não é próspero. Havia uma turma lá. Eu falei: opa, então vamos lá, vamos ensinar aqui. Então é o seguinte: não existe segredo na minha vida a não ser dizimista e ofertante. Se eu sou o que eu sou, se eu tenho o que eu tenho, é porque desde que eu me converti, eu separo o meu dízimo e a minha oferta, sempre. Eu olhei nos olhinhos deles ali assim, eu falei: então, eu não tenho nenhuma varinha mágica aqui para dizer para Deus: Deus, olha, esse povo aqui é muito bonito, é um povo que gosta do Senhor, faz uma diferença com eles. Não, eu tenho que ensinar para vocês a verdade. Eu falei para eles: não existe outro caminho, não existe atalho para ser abençoado com Deus. Ou você é fiel e abençoado, ou você não é fiel e não é abençoado. Deus diz na palavra. Então nós precisamos entender que na hora do dízimo, a oferta, quando alguém levanta, ele está dizendo para o mundo espiritual, para Deus olhar, para o diabo ver: eu dependo de Deus, a minha finança não depende do homem, nem do governo nenhum desse Brasil, dependo de Deus. Amém? O seu amém diminuiu? Amém? Diga assim: Senhor, me ajuda a ter uma fé racional, uma fé inteligente, dizimando e ofertando. 6º lugar, aliás, 5º lugar, por que eu preciso servir nos ministérios? Existem ministérios na igreja, por que eu preciso servir? Então lá, diz o texto bíblico, por gentileza, meninos. O texto bíblico nos leva a enxergar sobre os dons. Romanos vai falar sobre isso. Aliás, 1 Coríntios. Há diferentes tipos de dons. Diga assim: dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha o que diz o versículo 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diga assim: ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Olha o que diz a Bíblia: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua
tudo em todos. Olha que coisa linda. E por último termina: a cada um é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Veja bem, na nossa igreja existem ministérios, que se eu não me engano está encerrando as inscrições já. Acabou, a inscrição está acabando. Por quê? Nós temos aqui, enquanto nós estamos aqui, tem lá na questão do mezanino, tem lá uma turma trabalhando no som, algumas pessoas no telão, lá monitorando os monitores, lá, ou seja, tem uma turma trabalhando. Enquanto nós estamos aqui, tem uma turma de intercessores numa sala, trancados, orando por nós aqui. Eles estão orando pelo culto, orando por você, pela sua família, orando pela palavra, orando pelo louvor, orando pelas congregações. Tem uma turma lá que ninguém vê quem é uma escala. Eles estão lá trabalhando, é um ministério, pessoas são levantadas para interceder, todos os 3 cultos. Enquanto nós estamos aqui, lá embaixo, o seu filho, a sua filha, as crianças da igreja estão ali tendo um culto, salas de aula separadas, desde o berçário até os pré-adolescentes. Existe mais de 75 obreiros trabalhando com crianças, sob a coordenação do pastor Aurino, 3 coordenadores, é uma equipe fera, que se prepara a lição, eles vêm para cá, então eles assistem o culto da manhã para dar aula à tarde e à noite, alguns que vêm para o culto à noite para dar aula de manhã, ou seja, eles estão ali trabalhando, servindo ao Senhor, ali com as crianças. Eles não aparecem, eles não têm destaque, mas eles estão lá trabalhando. O pastor Felipe Costa, Felipe Xavier, eles comandam, eu nem sei quantos meninos aqui de dança, teatro, pessoas aqui do louvor. É uma turma enorme, são mais de 100, se eu não me engano, que estão envolvidos com o Ministério de Música. É uma equipe fera. Eles ensaiam na sexta-feira, antes de começar o culto aqui das 9 horas da manhã, 7h30 eles já estão aqui, orando pelas cadeiras, abençoando, buscando a glória de Deus. 8 horas começa a ensaiar aqui, e vão até as 9, aí eles ministram o culto das 9, depois vão embora, 4 horas voltam para ensaiar de novo, a mesma banda, para o culto das 5, e vão ficar aqui até 9 horas da noite. Sabe por quê? Eles estão servindo a Deus com os dons que Deus deu. Levantamos o ministério agora de buscar a terceira idade, pessoas que podem servir a Deus. Olha só, essas pessoas que estão em pé aqui na lateral da área amarela. Olha aqui a Solange, João Alves, Luiz Celso, Rosalinda, olha quanta gente trabalhando. Olha ali a Morena na filmagem, que está filmando, e as pessoas de casa nos olhando, assistindo essa palavra. Sabe por quê? São ministérios, pessoas que foram dotadas pelo Espírito Santo de um dom, e elas querem servir a Deus, muito mais do que apenas assistir um culto. Eu posso fazer algo para Deus. Amém? Diga assim: Senhor, usa a minha vida. Gente, isso é pagar um preço pelo ministério, quando nós servimos ao Senhor aqui na igreja. Em sexto lugar, por que eu preciso ir para a célula? Parece uma coisa redundante, nós que somos uma igreja em célula. Mas Atos capítulo 2, versos 46 a 47, diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E o versículo 47 diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha aqui, por que é que nós vivemos numa igreja de célula? Presta atenção. Porque numa igreja desse tamanho, com 3 cultos, você, se não tiver um acompanhamento, a célula é uma igreja de cuidado. Você está num grupo de 10, 12, 15 pessoas, onde tem um líder que é como se fosse um pastor, que vai cuidar toda semana de você. Na célula você vai viver a comunhão, você vai conhecer pessoas, vai interagir, vai integrar, você vai desabafar seu problema. Aqui no curso você não pode falar, você não pode testemunhar, você não pode dizer: olha, eu quero uma oração, pastor, meu problema é esse. Mas lá na célula você pode. Na célula você pode abrir teu coração, você pode pedir ajuda, você pode clamar ali naquele momento, você pode testemunhar as vitórias, as bênçãos. Ali na célula você vai conhecer um monte de gente que
que talvez você não conheceria de outra forma, e ali na célula que você vai crescer, que você vai entrar como membro de uma célula, mas logo, logo multiplica, você vai ser um líder de célula, depois vai ser um líder de setor, de área, distrito, região. É ali que você vai ser formado, ali que Deus vai forjar você como líder dessa igreja. Por quê? Porque a célula promove tudo isso. Aí alguém diz assim: pastor, mas eu quero frequentar essa igreja, que ela é muito boa, ela é uma bênção, mas eu não quero estar em célula. Pode? Pode. Pode. Só que você vai pegar só meia bênção. Porque a bênção completa é quando você vai viver na célula. Vai ser uma bênção. Quando eu vejo aqui pessoas de tanto valor. Pastor Silvino, que hoje é pastor, que a igreja fez 5 anos, lotada a igreja lá. Ele era membro de uma célula. Foi consagrado líder de célula, depois as células dele cresceram, foi líder de setor, de área, foi consagrado pastor, hoje comanda uma igreja enorme, mas começou lá como membro de célula. Sabe por quê? A célula promove pessoas que querem ser usadas pelo Senhor. Amém? Então diga assim: Senhor, eu preciso valorizar mais a minha célula. A minha casa de paz se transformou numa célula, lá na casa, essa semana foi na casa do pastor Silvio e Dora. Como estava bom lá, não estava? Que delícia a célula. Como é gostoso, nós estamos ali já, as pessoas já se conhecem, a gente já brinca um com o outro, a gente já sabe até o que o outro vai trazer para comer, é tão legal, é maravilhoso, conhecemos a casa de tantas pessoas, já temos algumas liberdades, algumas intimidades. Por quê? Porque a célula vai promovendo essa coisa boa. Então numa igreja desse tamanho, com milhares de pessoas, com 3 cultos, daqui a pouco 4 cultos, você nunca vai estar sozinho, vai entrar e sair, ninguém vai te conhecer, não. Você conhece, alguém te conhece, alguém sabe o seu nome, onde você mora, alguém se importa com você, alguém acredita em você, alguém aposta em você. Ou seja, você nunca estará sozinho numa igreja celular. Amém? Eu não vou falar em discipulado, porque o discipulado vai só aprofundar, intensificar mais ainda. Mas em 7º lugar, por que eu preciso testemunhar? Por que eu tenho que ser uma testemunha? Jesus fala lá no livro de Mateus, capítulo 5, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E Jesus continua dizendo: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus vai olhar para os discípulos e para nós, vai dizer assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E eu vou te falar uma coisa muito séria, tá? Até você que está me ouvindo em casa, em outros estados, outros países, presta atenção. Hoje nós estamos vivendo uma grande experiência de muitas igrejas lotadas de pessoas, igrejas abarrotadas de pessoas, presta atenção, mas poucas igrejas que estão levantando homens e mulheres que têm testemunho de verdade, de fato. Foi feita uma estatística recentemente. Muitos que estão presos nas cadeias hoje são filhos de crentes ou eram crentes. Presta atenção, estão presos. Muita gente que fez coisa errada, que se dizia cristão. Outro dia o ano passado prenderam um pastor dentro da igreja. Pedófilo, foragido. Não sei de que estado, estava aqui em São Paulo, Zona Leste, pregando na igreja. A polícia foi lá e prendeu no púlpito. Pastor, pedófilo, falta de testemunho. Olha só o número de pessoas que compram coisas em 10 pagamentos e paga uma e não paga o resto. Aqui se vire. Crente. Compra carro e não paga, aluga casa e não paga. Presta atenção, isso é falta de testemunho. Não estou dizendo que você está incluído nisso, não. Eu estou dizendo que esta é a visão geral dos evangélicos. No passado, quando fala assim: olha, eu quero arrumar um profissional, procura um evangélico, porque o evangélico, ele é uma pessoa excelente. Com o passar dos anos, com essa febre de crescimento, se perdeu a visão do testemunho, hoje ninguém quer evangélico. Porque chega mais tarde, sai mais cedo, quando tem encontro, pede para sair mais cedo, vai para a vigília, sai mais cedo. Veja, tudo justificado pela fé, está errado. Eu tenho um exemplo aqui na igreja maravilhoso. Quem conhece o Pita aqui? O Pita, aquele fortão. O Pita não arrumava emprego por causa da sua obesidade.
Aí a Sheilinha do Mauro, ela trabalha no DENARC, na delegacia, e ela falou assim, eu vou arrumar para você. Ela teve compaixão dele e começou a procurar emprego, porque ninguém dava emprego para ele por causa da sua obesidade. Ela foi lá, o delegado falou, meu Deus do céu, Sheila, o que você arrumou? E não passou nos testes, nada. Aí a Sheilinha foi lá e intercedeu e fez lá, até que arrumou um emprego para o Pita depois de mais de um ano. Ele entrou lá. O delegado falou para a Sheila o seguinte, Sheila, eu quero que você me traga mais 10 pitas da tua igreja para trabalhar comigo. Sabe por quê? Apesar da obesidade dele, ele sobe escada e desce escada. Esse homem não tem tempo ruim. Ele chega mais cedo do trabalho. Ele é o último a sair. Ele sai depois do ponto dele. Esse homem faz o serviço dele. Ele é proativo. Ele faz tudo com excelência. Esse homem, quando acaba o serviço dele, em vez de ficar sentado, ele vai ajudar os outros funcionários. A turma até encosta nele. Eu vejo, é o homem de Deus. Esse homem vale ouro. É gente assim que Deus quer levantar para mudar essa nação. Não basta ser evangélico. Para mudar essa nação, nós temos que testemunhar o nome de Jesus e ser sim, sim, não, não, porque é isso que Deus quer que você seja, sal da terra e a luz do mundo. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Oitavo e penúltimo lugar. Por que nós oramos pelas vidas perdidas? Você fala assim, pastor, eu não aguento mais ouvir falar, vamos atrás dos perdidos, vamos fazer casa de paz, traga o seu vizinho para conhecer a célula, para conhecer a igreja. Tem gente que às vezes fala assim, pastor, só fala nisso. Eu falei, por que nós falamos isso? Porque é uma razão bíblica. Olha só o que diz a Bíblia. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha o que diz o versículo 10. Tem o versículo 10? Não. Isso. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Apocalipse diz assim, olha só o texto bíblico aqui nessa tela. Apocalipse diz mais forte ainda. Diz assim, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados para o lago de fogo. Por que nós somos tão enfáticos? Porque nós sabemos que é uma guerra espiritual acontecendo, que o diabo está aprisionando pessoas para que elas morram e vão para o lago de fogo, para que o nome delas não esteja no livro da vida. O diabo está cegando as pessoas do pecado, está amarrando as pessoas, aprisionando em religiões, para que elas não tenham direito à vida eterna. Por isso nós enfatizamos, nós vamos ganhar uma cidade de 11 milhões de pessoas, nós queremos marchar, nós queremos ganhar, mudar para 4 cultos, 5 cultos, 6 cultos, 7 cultos nesse lugar. Nós queremos aqui, não é por questão de números, nós queremos saquear o inferno e povoar o céu. Nós queremos que as pessoas entrem aqui e elas saibam que o nome delas não está no livro da vida, e elas levantem as mãos e digam com a sua boca, eu creio de coração e eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Que essas pessoas vão para a sua célula e elas reconheçam Jesus como o Senhor e Salvador. Ou seja, nós marchamos com determinação, nós estamos numa guerra, não estamos brincando de igreja, vamos ficar entrando e saindo louvando ao Senhor, só nós vamos para o céu. Não, existe 11 milhões de pessoas perdidas nessa cidade, que Deus nos plantou aqui nessa capital, ao lado do metrô, para que venha gente na zona norte, sul, leste, oeste, de todos os lugares de São Paulo. As pessoas pegam o metrô e falam, eu vou lá na Praça da Árvore, e eu creio que um dia nós vamos mudar o nome dessa praça, vai ser metrô Praça da Vida. Sabe por quê? Porque Jesus reina neste lugar, e as pessoas virão aqui, porque aqui tem vida de Deus. Eu reuni os pastores essa semana, os regionais do Brasil todo aqui comigo na minha sala, ficamos 2 dias orando, reunidos, e eu disse para eles, há uma visão que Deus me colocou, nós vamos abrir 10 novas igrejas dia 24 de novembro, 10 novas igrejas,
Rio de Janeiro, Paraná, interior de São Paulo, aqui na Baixada Santista, interior de São Paulo, Grande São Paulo, 10 novas igrejas simultaneamente, todas elas inaugurando de uma vez só. Aí o pastor disse: pastor Joel, mas e se a nossa igreja não tiver dinheiro para abrir uma igreja nova? Eu disse: a sede vai ajudar e nós vamos abrir essa igreja. E se no Rio de Janeiro tiver dificuldade, nós vamos ajudar vocês no Rio de Janeiro. Aonde estiver, nós vamos ajudar, porque nós temos que saquear o inferno. Uma porta aberta é uma porta de esperança, é uma porta de salvação. Nós vamos marchar e ganhar a cidade, ganharmos os estados, ganharmos o Brasil e ganharmos nações para Jesus. Hoje estamos com célula, começando uma célula nos Estados Unidos, no Japão, com 2 células. Estamos começando uma célula agora no Chile, ou agora em 2019, vamos começar uma célula lá em Portugal. Aí você fala: pastor, pirou. Meu irmão, eu olho a Bíblia e digo: eu não pirei nada, eu estou obediente à palavra de Deus. Aí você fala: pastor, vai estar em crise. Meu irmão, o nosso Deus está acima da crise. O dinheiro, quando a gente faz aquilo que agrada o coração de Deus, que é ganhar vidas, o dinheiro aparece na igreja. Deus manda até o ímpio bater na porta da igreja e dizer assim: olha, alguma coisa me tocou, que eu quero dar um cheque para essa igreja aí, eu quero deixar 100 mil reais aqui. Sabe por quê? Para abrirmos mais igrejas. Amém? E por último, fica de pé, quero orar com você por último. Por que a necessidade de estar no altar do Senhor? A Bíblia vai dizer, no Salmo 84, verso 4, por quê? Como são felizes, abençoados os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. O Salmo 84 ele vai dizer um pouquinho mais, porque diz assim, o salmista, olha que coisa linda: o pardal encontrou a sua casa, encontrou a casinha dele, o pardalzinho, ninguém dá nada para ele. A andorinha, que é o nível maior, ela encontrou o ninho, onde acolhe os seus filhotes. Aí tem uma vírgula, esse texto, e diz assim: olha que afirmação linda. Enquanto o pardal encontrou sua casa, a andorinha encontrou ninho para si, Senhor, eu encontrei o teu altar. Sabe por quê? Porque quando a gente vem aqui no altar, nós estamos crendo que o nosso problema tem solução, que o nosso Deus é o Deus impossível, que Deus pode mudar o final da nossa história. Então aqui no altar, quando eu encontro o altar, como o salmista disse, eu encontrei teu altar. Não é porque você veio uma vez, 2, 3, tem pessoas que até criticam, aquele irmão não sai do altar. Meu irmão, bendito seja esse irmão, porque ele está perseverando. Enquanto a minha bênção não chegar, eu vou no altar. Tem gente que vem no altar aqui, maquiada, vem toda maquiada, produzida, volta com tudo aqui preto, aqui, chorou, bateu, saiu tudo. Meu irmão, o que vão dizer de mim? Não quero nem saber, irmão. O importante é que você se derramou, se rasgou todo aqui no altar do Senhor. Senhor, há conserto para minha família, há cura para minha enfermidade, Senhor, ajeite para minha casa, ajeite minha finança, abre uma porta de trabalho, ajeite minha finança. É aqui no altar que nós vamos declarar: Senhor, eu não vou sair do teu altar enquanto o meu milagre não chegar. E quando o meu milagre chegar, eu volto no altar, porque eu vou agradecer ao Senhor, eu vou ter gratidão ao Senhor. Altar é lugar de buscar a bênção e de agradecer a bênção. Então eu quero terminar dizendo, te convidando, se você tem uma causa, o nosso culto racional, a nossa fé inteligente nos leva a pensar: é aqui no altar que eu tenho que estar. E se você tem uma causa, uma necessidade, sai do seu lugar. Talvez você nunca saiu, mas você vai sair hoje e vai deixar a religiosidade, deixar de pensar o que os outros vão pensar. Pensa o que Deus vai pensar de você. Amém? Se você tem uma necessidade, vem aqui. Nós vamos orar por você em nome de Jesus.